Aconteceu o que temiam. Flamengo decide negociar jogadores. Torcida faz pressão e Leonardo Jardim satisfeito. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo desperdiçou a oportunidade de se aproximar e diminuir a distância para o líder Palmeiras na tabela de classificação. Vencendo por 2-0 até a reta final do segundo tempo, o Mengão acabou tropeçando diante do Vasco, cedeu o empate e ficou com o resultado de 2-2. Com isso, a tabela de classificação do Brasileirão está a seguinte: o Palmeiras, que também empatou na rodada, é o líder com 33 pontos. O Flamengo tem 27 pontos e uma partida a menos. O Fluminense, que perdeu na rodada, tem 26 pontos. E o São Paulo é o quarto com 24 pontos. O quinto é o Atlético Paranaense, 23 pontos. O sexto, Bahia, com 22. Bragantino tem 20, é o sétimo. Oitavo, Coritiba, com 19. Vitória tem 18, é o nono. Décimo é o Botafogo, com 17. Atlético Mineiro com 17 é o 11º, Internacional com 17 é o 12º, 13º é o Vasco com também 17 pontos e Grêmio com 17 pontos é o 14º. O Cruzeiro tem 16 e é o 15º. 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos com 15 pontos. No Z4, Corinthians tem 15, Mirassol tem 12, Remo 11 e a lanterna do campeonato é a Chapecoense com 8 pontos, essa, portanto, a tabela atualizada após a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aconteceu o que temiam. O Flamengo acabou não conseguindo diminuir a vantagem do Palmeiras na classificação e agora, daqui para frente, são jogos em sequência fora de casa, 2 partidas difíceis do Campeonato Brasileiro antes de enfrentar o Palmeiras no Maracanã. Flamengo pela Libertadores vai enfrentar o Medellín na quinta-feira, aí pelo Campeonato Brasileiro enfrenta o Grêmio, lá em Porto Alegre, domingo. Entre os jogos do Campeonato Brasileiro ainda tem a volta da Copa do Brasil contra o Vitória em Salvador na próxima semana. Depois Atlético Paranaense lá em Coritiba e por fim o Flamengo volta para o Maracanã, enfrenta o Estudiantes pela Libertadores e depois a equipe do Palmeiras no Maracanã. Em contrapartida, o Palmeiras tem uma sequência tranquila, pelo menos olhando agora, né, antes da bola rolar, no Brasileirão. Tem os jogos da Libertadores, mas nesse período, antes do jogo contra o Flamengo, vai enfrentar o Remo, fora de casa, e depois enfrenta o Cruzeiro dentro do Allianz Parque. Só depois viaja aqui para o Rio para jogar no Maracanã contra o Flamengo. O Mengão tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo que tem a menos, fica a 3 pontos do Palmeiras. Mas esses próximos jogos do Flamengo são mais difíceis do que os do Palmeiras. Os jogos do Flamengo são como visitante contra equipes que estão melhor colocadas do que os adversários do Palmeiras no campeonato. Então, realmente, o Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade. Não dá para vacilar. A tendência é que o Palmeiras vença esses 2 jogos. Contra o Remo, fora de casa, o Remo que está na zona de rebaixamento, e contra o Cruzeiro, dentro do Allianz Parque. O Flamengo viaja para enfrentar Grêmio e Atlético Paranaense. Não dá para vacilar, vai ter que vencer as 2 partidas, senão pode ver o Palmeiras se distanciando ou se descolando ainda mais na classificação. A oportunidade perfeita era nessa rodada. Enfrentou o Vasco, o Palmeiras já tinha tropeçado. O Flamengo desperdiçou e agora não tem mais margem para erro. Vai ter que vencer para não ver o seu rival direto escalando ainda mais na liderança do campeonato. E a torcida não gostou nada desse empate em 2-2 contra o Vasco, principalmente pelo cenário do jogo. O Flamengo tem aberto 2 gols de vantagem e na reta final, já quase acabando o tempo regular, o Flamengo toma um gol e já nos acréscimos o empate. Então, a torcida não ficou satisfeita e pegou no pé de alguns jogadores.
Léo Ortiz foi um dos jogadores cobrados. O Alacian, que entrou na reta final, também foi cobrado. A torcida fez aí algumas cobranças nas redes sociais, faz uma pressão para o Flamengo ir atrás de reforços, negociar jogadores, o Alacian, por exemplo, ser negociado. A torcida vai fazendo uma pressão em cima da diretoria para poder se movimentar e trazer um atacante para dividir a posição com o Pedro, porque ontem o Pedro foi substituído, entrou o Alacian. É, teoricamente, o reserva imediato do Pedro. O Flamengo não fez a contratação de um centroavante, não contratou um jogador para a posição. O técnico Leonardo Jardim, às vezes tira o Pedro, coloca Bruno Henrique, tem ali algumas alternativas, mas o centroavante de origem, o jogador da posição que é o reserva do Pedro, é o Alacian, que inclusive o Leonardo Jardim já elogiou algumas vezes, mas ontem entrou mal e a torcida pressiona bastante a diretoria para que algo seja feito e para que na próxima janela o Mengão consiga fazer contratações e negociar jogadores que já não estão mais entregando o que o Flamengo precisa. Antes de eu continuar com as informações, vou falar sobre a possível saída de jogadores do Flamengo, vou atualizar vocês a respeito de outras situações, mas eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Está vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem o manto 1 branco, o manto 1 rubro-negro, uniforme de viagem, de treino, de aquecimento, as camisas licenciadas de todos os tipos, todos os preços que cabem no seu bolso, manto original com preço acessível. Além disso, tem também copo, garrafa, caneca, enfim, vários produtos oficiais do Mengão você encontra clicando aqui, então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda ao clube, e quando você compra clicando aqui, você também dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, o Flamengo fez um balanço, divulgou o balanço financeiro e o clube informou que tem 178 milhões de reais a receber das vendas de Wesley, Alcaraz e Matheus Gonçalves. O Wesley foi para Roma, ainda vai render ao Flamengo 90 milhões de reais restantes da negociação, 55,6 milhões o Flamengo vai receber por Alcaraz, que foi negociado com o Everton, e o valor do Matheus Gonçalves, que ainda falta para o Flamengo receber, é de 32,7 milhões de reais do Al Ahly. O Flamengo ainda tem ação na FIFA para cobrar valores referentes à venda do Verton, de 1 milhão de euros, André, 500 mil euros e Igor Jesus, 2 milhões de euros para os clubes de Portugal. Então o Mengão aí recebendo alguns valores, ou com alguns valores a receber por conta de negociações feitas em outras janelas, e aguarda então esses valores. Falando em negociação, a torcida faz pressão, querendo que o Flamengo contrate jogador, que o Flamengo vá no mercado para trazer um reserva para o Pedro e faça outras movimentações, mas a informação que saiu é que o Flamengo pode liberar, negociar alguns atletas na próxima janela para fazer caixa, para aliviar a folha salarial de alguns jogadores que já não têm mais a mesma minutagem, mas têm salários altos, e para abrir espaço no elenco para outras contratações. Um jogador que deve sair é o Cebolinha. Já falou que não pretende continuar no Flamengo, até por não ter tantas oportunidades. É um jogador que tem um alto salário, está no último ano de contrato, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A ideia do Flamengo, o que o Flamengo deseja, é que alguma equipe queira o Cebolinha no meio do ano ao ponto de pagar um valor ao Flamengo para que o Flamengo libere de forma imediata. Se isso não acontecer, se ninguém for pagar o valor para o Cebolinha ir de forma imediata, o Flamengo vai segurar até o último dia do contrato. Então, a ideia é conseguir algum valor ainda com o Cebolinha, e para isso, algum clube que esteja interessado tem que querer ao ponto de pagar para que ele saia no meio do ano e não espere até o final da temporada. O Ortiz é um atleta que, claro, já recebeu algumas sondagens. Na janela anterior, o Flamengo foi procurado para tentar a contratação do Ortiz. Ele não vive uma grande temporada. No passado fez um ano muito bom no Flamengo, mas nessa temporada ainda está
oscilando, ainda não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do ano passado. Porém, o que se imagina é que propostas cheguem pelo Léo Ortiz e o Flamengo vai ouvir essas propostas, não deve negociar de forma fácil o Léo Ortiz, não deve ser fácil liberar o Léo Ortiz só por valores significativos, mas é um jogador que provavelmente vai receber oferta, o Flamengo vai receber oferta e pode ser que, dependendo da oferta, o Flamengo negocie o zagueiro. O Alacian, que até pouco tempo tinha se despedido do Flamengo para ir jogar no Bragantino. A negociação não foi adiante, mas a informação é que agora, no meio do ano, o Bragantino pode tentar mais uma vez a contratação do Alacian e a ideia do Flamengo é liberar. Quando chegar a proposta, o Flamengo liberar o jogador. O Leonardo Jardim já até elogiou o Alacian algumas vezes, mas a verdade é que quando ele tem entrado, não tem conseguido render o esperado. Na negociação anterior com o Bragantino tinha feito um acordo, depois meio que voltou atrás, e aí o Flamengo não quis seguir com a negociação, trouxe o jogador de volta. Mas a expectativa é que o Bragantino volte a querer o atleta na metade do ano e o Flamengo não vai dificultar a saída. Por fim, Everton Araújo tem chamado a atenção da Europa, pode ser uma venda alta do Flamengo no meio do ano. A ideia do Flamengo era manter o Everton Araújo no elenco, mas a tendência é que seja difícil, porque o jogador já está atraindo muitos interesses da Europa, muitos clubes estão desejando a contratação do Everton Araújo e pode ser uma grande oportunidade de mercado. O Flamengo tem muitos jogadores no meio-campo e o Everton Araújo tem se destacado nesse momento de tantos desfalques. Já vem integrado ao time profissional há algumas temporadas, mas vive um ano mágico e provavelmente, se chegar uma grande proposta, o Flamengo pode negociar o jogador. Desses 4 que eu falei, vocês negociariam, se você fosse a diretoria do Flamengo, negociariam esses 4 jogadores ou não? Só um deles, só parte desses jogadores? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu quero saber o que você faria se você fosse a diretoria do Flamengo. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigada por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.